Iniciamos a nossa caminhada de estudo sobre Doquete. A partir de agora, nós vamos aprender um pouco mais sobre a doutrina social da igreja, o que ela pensa, o caminho a ser seguido. A igreja continua a anunciar a salvação, pois só em Cristo ela é oferecida a todos. Essa salvação conquistada por alto preço é promessa de vida eterna. Assim, a igreja oferece a doutrina social. De fato, quando a igreja cumpre a sua missão de anunciar o Evangelho, testemunha ao homem, em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhes as exigências da justiça e da paz, de acordo com a sabedoria divina. Assim, nós vamos entendendo essa lei nova do amor que abrange toda a humanidade e chega, claro, até os confins da terra, aonde muitos não conhecem este anúncio. E para este primeiro capítulo, nós vamos aprender um pouquinho, conhecer sobre este grande plano de Deus, que é o amor. Quando Deus criou o mundo e nos criou, agiu segundo um plano? Esta é a primeira pergunta que vai nos nortear neste caminho. Esse plano tem o fio condutor, que é o amor. E nós não podemos perder o amor de vista nesse sentido, porque é ele que vai nos nortear neste capítulo. Amar não é uma opção secundária, mas o centro da existência humana. Quando o homem ama a Deus, ao próximo e a si mesmo, esse plano, que não é rígido ou fechado, mas é Deus que, em sua providência, deixa espaço para que a liberdade humana haja. Assim, o mundo foi criado para a glória de Deus. O Concílio Vaticano II vai refletir nesse ponto, nesse aspecto, para entendermos também o segundo ponto, onde quem é Deus? Mas quem é Deus? Quem é este Deus que nos norteia e que nós estamos discutindo, buscando entender? Deus é o fundamento de tudo, tudo que existe. Ele é a causa primária, o sustentador da criação. É o fim último para o qual tudo caminha. Não é apenas uma força ou uma ideia, mas um ser pessoal, eterno, imutável e profundamente próximo. É de relação. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Uma comunhão de amor na qual nós somos chamados a fazer parte. Antes de qualquer coisa existir, Deus já era amor. Aqui o Papa Bento vai dizer que, certamente, descendemos dos nossos pais e somos seus filhos, mas também de Deus, que nos criou à sua imagem e nos chamou para sermos seus filhos. Por isso, na origem de todo o ser humano, não existe a sorte ou a causalidade, mas um projeto de amor de Deus. Esse projeto para com cada um de nós. No terceiro ponto, o que significa Deus para o nosso agir? Se Deus é o autor de todas as coisas, Ele é também a medida de tudo e o que deve existir. Toda ação será medida em relação a Ele e ao seu plano para com cada um de nós. É o critério mais verdadeiro para o nosso modo de viver. Fomos criados à imagem e semelhança dele, o que significa que, em nosso ser, trazemos impressa a vocação ao bem, à liberdade, a este amor. Dito de um modo simples, Deus escreveu o DNA da nossa vida. O que Deus quer para nós e conosco é que a norma e a regra de uma vida boa e justa, os cristãos que agem de um modo solidário, porque já antes Deus agiu neles de maneira amorosa. Então, antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro. Santa Edith Stein vai dizer que o que não estava no meu plano
estava no plano de Deus. E quanto mais algo vier ao meu encontro, tanto mais viva se torna em mim a convicção da fé de que, visto à luz de Deus, nada me acontece por acaso. Ou seja, tudo tem um propósito, tudo já está encaminhado dentro dos desígnios de Deus. E o nosso agir vem com uma resposta. Esse agir que mais à frente nós vamos entender que vai partir do amor. Agir também é aprender, é acolher a vida como ela é, com a fé de que tudo pode cooperar para o bem daqueles que o amam, entendo a compreensão de que existe os altos e baixos, existe também as circunstâncias daquelas que não estavam dentro do nosso plano. E aí nós precisamos entender que a partir do caminho, a partir da nossa resposta, do nosso agir, como resposta, esse agir que parte do amor, assim nós vamos cooperando também com Deus a partir do seu plano maior para com cada um de nós. No quarto ponto, pode-se fazer a experiência de Deus. Dizer eu te amo significa dizer, tu não deves morrer. Gabriel Marcel vai dizer isso. Ou seja, nós precisamos compreender que este plano de Deus é muito maior. Às vezes não compreendemos ao certo o que está delimitando, qual está sendo o nosso caminho diante dos altos e baixos, como eu falei anteriormente, mas é confiar nessa graça que também vai permeando ao nosso caminho. É Deus que vai agindo e nessa troca, nessa liberdade com Deus, nós vamos abraçando aquilo que vai sendo proposto ao longo de cada passo que nós vamos dando dentro da nossa história, dentro da nossa realidade. No quinto ponto, por que é que Deus criou o mundo e também o homem? Deus criou o mundo por superabundância de amor. Ele deseja que amemos como Ele nos ama. E aqui vemos já, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele quer reunir-nos numa grande família da sua igreja. Trazendo agora o sexto ponto, se Deus criou o mundo por amor, então por que é que está cheio de injustiça, de opressão e de sofrimento? E essa pergunta certamente vai nortear a nossa vida diante de tantas questões que vão nos aparecendo, questões de injustiça realmente, de opressão, de sofrimento. Mas Deus criou o mundo bom em si mesmo, mas o mundo afastou-se de Deus. Revoltou-se, contra o seu amor. O pecado original de Adão e de Eva, a Torre de Babel, quiseram se esconder, ser como Deus. Então, desde então, há uma falha no mundo, um princípio destruidor, digamos assim. Então, é Deus que sempre busca o homem, mas o homem, em certos momentos, se afasta deste Deus, se afasta do amor de Deus. Mas mesmo as nossas decisões atuais que contribuem para que exista neste mundo injustiça, opressão e sofrimento, muitas decisões falsas traduzem-se às vezes em estruturas de mal e do pecado. O indivíduo age, portanto, dentro de um sistema que é no seu todo mal e injusto. E por isso não é nada fácil sair dele, ou seja, acaba-se aprisionando nesse sistema. Quando, por exemplo, como um soldado é obrigado a tomar parte numa guerra criminosa. Mas essa não é a última palavra de Deus, ou seja, a misericórdia de Deus sempre age. Deus continua presente, atuando, mesmo em meio a estas feridas humanas. Por mais que nós nos afastamos deste amor, Deus sempre está a buscar por cada um de nós. Depois, lá no sétimo ponto, nós vamos entender por que é que Deus concedeu ao homem a possibilidade de fazer o mal. Na verdade, Deus criou o homem para amar. Não existe essa possibilidade de criação para o mal, para fazer o mal. O amor de Deus jamais passará. Deus segue-nos, procura-nos
nas nossas cavernas, nos nossos esconderijos e deseja entrar em contato conosco. Ele deseja mostrar-nos quem é Ele. Deus é amor. E lá no nono ponto, o que é que Deus se deixa encontrar? Como, que Ele se deixa encontrar? Ao longo da história, Deus foi revelando-se aos poucos, até que, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo é a linguagem de Deus. Então, Deus se revela em Jesus. E a partir de Jesus, nós podemos compreender qual é esse plano, esse projeto maior de Deus, que é o amor, de forma concreta. Depois, como é que, antes de Jesus, Deus se revelou aos homens? E aí nós vamos entender um pouco lá no Antigo Testamento, na história do povo de Israel. Deus abriu seu coração e falou com Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus encarregou Moisés de libertar o seu povo da escravidão do Egito e repetidamente chamou profetas para falarem em seu nome. E aí nós podemos ver ao longo da história esta mão de Deus sobre cada um de nós, sobre estes antepassados que são os pais da nossa fé e que esta ação de Deus, este amor de Deus chega a cada um de nós. Mesmo diante das dificuldades daquela determinada época, mas Deus agiu. E nós hoje somos chamados também, assim como eles, a fazer o mesmo caminho de entrega total e escutar essa voz de Deus que nos chama a este caminho, caminho de conversão, claro, primeiramente, que nos leva ao encontro deste Deus que se revela na história, mesmo antes de Jesus. E como é que o povo de Israel responde a esta revelação de Deus? Com a aliança. É o Deus conosco, é Deus presente. Temos esta possibilidade de contribuir para a realização do grande plano de Deus sobre o mundo, sobre a história. Então, a partir desta revelação de Deus para conosco, nós também somos chamados a dar essa contribuição de amor. No 12º ponto, que sentido tem os 10 mandamentos para a nossa vida? E vale a pena refletir, porque os 10 mandamentos é um presente de Deus à humanidade. Neles encontramos princípios universais de justiça, respeito e amor. Eles não são uma prisão, mas um caminho de liberdade, pois indicam o que é bom, o que é justo e verdadeiro. E nós podemos ver que ele está respaldado, ele está presente na nossa sociedade. Então vale a pena, porque ele vai restituir a dignidade de cada pessoa, respeitando de forma verdadeira, visando sempre o princípio maior, que é o princípio do amor. No 13º ponto, como é que Deus se revela em Jesus de Nazaré? E essa revelação de Deus alcança, no caso, esse ponto culminante, que é a pessoa de Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Essa certeza de que é nas ações, é na escuta de sua palavra que nós vamos percebendo a presença de Deus, do Deus vivo. Na 14ª questão a ser estudada, o que é um mandamento novo, este mandamento do amor que encontramos no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É aqui que vai nortear a caminhada do cristão, daqueles que buscam uma vida mais digna, uma vida voltada para uma moral centrada na verdade, que é a pessoa de Jesus. O amor de Deus é o princípio de uma civilização do amor, como nos apresenta São João Paulo II. A vocação do homem é o amor. O amor começa hoje, começa agora. Então, como Santa Teresa de Calcutá vai nos dizer, o amor começa hoje. Hoje alguém sofre, hoje alguém está na estrada, hoje alguém tem fome. Hoje temos de nos empenhar. Ontem já passou, amanhã ainda não chegou.
Só hoje é que podemos dar a conhecer Deus na medida em que amamos, servimos, damos de comer a quem tem fome, vestimos os nus, damos um abrigo aos pobres. Não espera até amanhã. Amanhã já terão morrido se não lhe dermos nada hoje. Então, a necessidade de vivermos o amor, essa vocação primária, essa vocação primária de cada um de nós, de forma concreta, aqui e no agora, no presente. Depois, no 16º, podemos treinar-se o amor ao próximo. O amor, ele é dom, é gratuito, chega a cada um de nós por meio de Deus. Mas também é uma virtude que vai se cultivando ao longo da nossa caminhada, é um processo. Não basta sentir, é preciso agir com decisão. Amar exige esforço, treino e superação, principalmente para sairmos de nós mesmos para ir ao encontro do outro. E encontrando o outro, automaticamente eu encontro a Deus. E minha relação concreta com Deus se dá realmente na minha relação também com o meu irmão, com a minha irmã, em meio à sociedade, em meio à realidade que eu vivo. O 17º ponto, há algum sentido e progresso na história? Deus conduz a história com amor. A salvação não é privilégio de poucos, mas dom oferecido a todos. Essa salvação começa aqui e agora na vida concreta, na luta por justiça, na transformação do mundo, mas não se completará plenamente, mas ela só se completará plenamente no céu. Ou seja, a cada gesto, atitude de amor que fizermos aqui agora, na nossa realidade, na nossa história, diante daqueles que estão ao nosso redor, é uma antecipação deste céu, deste reino de amor. 18º ponto, como chega a uma mudança da sociedade? Como se chega à conversão do coração, à busca de um mundo melhor? Ou seja, primeiro partimos dessa conversão provocada pelo amor. E a partir daí que nós passamos por esse processo, nós vamos construindo aos poucos, de forma verdadeira, visando também essa paciência, que o amor, ele está entrelaçado com a paciência, essa busca, essa construção de um mundo melhor, mais concreto, mais justo, mais verdadeiro, onde nós visamos essa paz que parte do amor. Aqui, por que é que o núcleo do pecado é a alienação do homem? Primeiro ponto, o pecado é o fechamento em si mesmo, egoísmo e autoalienação. Quando nós estamos presos no pecado, cria-se uma ruptura grande entre nós e Deus, ou seja, entre o homem e Deus. O pecado, ele vai nos afastando deste amor de Deus para com nós mesmos, e com os outros. Depois, o homem foi criado para amar e viver em relação. Essa necessidade, esse desejo maior de cada um de nós, este amor que chega até nós, ao ponto também de levarmos a mais e mais pessoas. Sem o amor, o ser humano não pode, ele perde sua essência e sentido. Uma sociedade sem solidariedade, desumana e alienada. Depois, lá no 20º ponto, qual é a missão da igreja no grande plano de Deus? A igreja existe porque Jesus os convidou para estar com Ele, numa profunda e redentora comunhão. A igreja é o lugar no qual o homem se pode desenvolver no amor de Deus. A igreja não tem um fim em si mesma. Ela é responsável pelo homem e pela sociedade e deve, com a sua ação, contribuir para a paz e para o desenvolvimento da família humana. E aqui nós vemos, então, essa grande importância da igreja nessa ação, no plano de Deus
para com todos. E depois o reino de Deus já está visível na igreja. O reino de Deus não é um lugar distante, mas uma presença viva que começa onde o amor se torna concreto. Por isso eu disse, quando nós fazemos uma ação boa, uma ação de amor, esta ação já é uma antecipação do reino de Deus. A fé deve nos mover às periferias, onde a dor grita e a esperança quase se apaga. Cada gesto de compaixão é um sinal visível deste amor, deste reino. E agora, para concluirmos, no centro de toda a história há um plano grandioso, simples, eterno. O amor de Deus por cada ser humano, para comigo e para com você. Esse amor não é abstrato nem distante, mas que se revela na criação, se encarna na pessoa de Jesus Cristo e se atualiza em cada gesto de justiça, solidariedade e cuidado. Mesmo diante das sombras do mundo atual, como conflitos, injustiça, indiferenças e desigualdades, permanece acesa a luz de um Deus que continua amando, esperando e salvando. A doutrina social da Igreja nos lembra que essa salvação não é apenas uma promessa futura, mas uma força transformadora, que atua aqui e agora nos dramas da humanidade, nas estruturas do mundo e nas decisões cotidianas. Deus não criou para o acaso, mas para a comunhão, e cada pessoa é chamada a ser resposta viva ao seu amor. Num tempo marcado pela pressa, pela polarização, e pela perda de sentido, somos convidados a redescobrir nossa identidade mais profunda. Filhos amados, chamados a amar. O plano de Deus não falhou, está em curso e nós somos os seus protagonistas. Cada escolha pelo bem, cada gesto de reconciliação, cada atitude de fraternidade é um eco do amor eterno daquele que nos criou e que chega a cada um de nós e nos chama a construir este mundo novo. E encerro dizendo que o que não estava no plano, estava no plano de Deus. Ou seja, o que não estava no meu plano, o que não estava no seu plano, ou no plano, de certa forma, da sociedade, já estava entrelaçado, já estava encaminhado por Deus. Que essa confiança nos impulsione a viver o presente com esperança, na certeza de que o amor é e sempre será o último capítulo da história. Então tenhamos sempre essa certeza do amor como norte. Confiarmos no Senhor, nesse seu grande plano para com cada um de nós, e Ele vai nos encaminhando, vai nos direcionando, mas a partir do momento também que eu tenho uma abertura para com Ele. Nós somos chamados para amar, como Ele, como Deus nos criou. E que nós possamos, a partir deste ensinamento maior, o ensinamento do amor, fazer com que a nossa vida seja uma vida autêntica, verdadeira, livre. E assim somos chamados a espalhar este amor em meio à sociedade, diante de tantas desigualdades, injustiças, tantas dores, mas que sejamos sinais, presença do amor de Deus para com cada irmão e irmã.